E para falar sobre o tema, eu estou ao lado do Roberto Pavec, que é economista e atua também no setor de transportes e infraestrutura, principalmente aqui no Porto de Santos. Certo, Roberto? Com certeza. Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Tudo bom? Tudo ótimo. Maravilha. Roberto, como a tecnologia tem contribuído para a modernização das operações no Porto de Santos? Bom, a grande questão da tecnologia é justamente nos permitir ficar mais preparados para os desafios que a gente tem, né? Certo. Com relação ao porto, né? A gente fala do maior porto, maior complexo portuário da América Latina, não é fácil fazer a gestão dele diária, né? Trabalho na Autoridade Portuária de Santos. Então, dia a dia, a gente tem realmente esses desafios e quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente está falando realmente de estar mais preparado para enfrentar esses desafios que são diários aí na nossa operação. Como exemplo, né, a gente, através do nosso programa de inovação, a gente celebrou uma parceria com uma empresa que faz previsão de tempo, né? A previsão de tempo. Isso. Parece uma coisa trivial, né? Mas a previsão de tempo é o principal fator de atraso dentro de uma operação portuária. E através dessa parceria a gente tem acesso a uma ferramenta que melhora em 5.000 vezes o que a gente tem aí pelos principais... 5.000 vezes? É absurdo o que essa ferramenta faz. Ela reduz aí, se a gente entrar em qualquer site de busca, né, sobre a temperatura, né, clima, você vai estar vendo basicamente um pixel de 50 quilômetros, né? Essa ferramenta faz isso virar para 10 metros, uma precisão de 10 metros. A gente consegue ver vento, chuva, maré, onda, né? E isso quando a gente fala com relação à operação portuária, está falando de segurança da navegação, a gente está falando da melhoria das operações, né? Então é realmente impactante o poder que tem a inovação e a tecnologia para o nosso setor. Caramba! Além dessa inovação que você trouxe, quais são as outras que são fundamentais também para o Porto? Então, né, através do nosso programa de inovação que a gente está tocando, né, a gente consegue lidar com outros desafios, por exemplo, a questão do frete e retorno, né? Então, o Porto de Santos recebe anualmente aí 3 milhões de caminhões, né? Então não é pouca coisa. Como é que esses caminhões voltam? Esse é um grande desafio que a gente tem que atacar, né? O ideal é que eles possam voltar carregados, né? Porque senão é uma perda logística, né? Você tem um prejuízo aí, né? Questão de consumo de CO2. Uma operação bem casada, só para você ter uma ideia, uma operação bem casada de frete e retorno economiza em torno de 68% com relação ao CO2. Então, realmente é muito impactante quando a gente consegue promover. E aí, por meio do nosso programa de inovação, a gente tem uma parceria com uma startup que faz justamente isso. Casa os caminhões que estão vindo para o porto, né, com a carga que tem para o interior, por exemplo, né. Entre outras coisas, questões de dragagem, né? No nosso evento que a gente fez, celebramos mais 3 parcerias importantes também que atacam outros problemas do porto. Então, a inovação realmente está transformando o nosso dia a dia. Bacana. Já que estão falando de inovação, nós temos o Inova Portos, não é isso? Com certeza. O que é? Então, o Inova Portos é um evento, né? Ele foi concebido na época pelo Ministério da Infraestrutura, né? Hoje é o Ministério dos Portos, e ele tem o objetivo justamente de debater como a gente consegue promover a inovação no nosso setor. Né? É bacana, eu sou uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de participar de todas as edições do Inova Portos, né? E é legal ver a evolução que tem desse debate lá atrás, né? Na primeira edição com agora, né? Enquanto na primeira edição que foi em Itaqui, no Maranhão, a gente debatia ainda a questão sobre como a gente consegue fomentar a inovação pela parte das autoridades portuárias, né? Que são empresas públicas e tudo, né? Existe uma certa dificuldade, né? A gente é burocrático mesmo, né? A gente é uma empresa pública, a gente sofre desses males. Mas quando a gente vê o nosso último Inova Portos, né, nossa 4ª edição, a gente já vê um outro nível de debate. Você vê que realmente houve uma evolução do nosso setor, né? Então, o que a gente observa nesse último? Debates sobre compras públicas de inovação, sobre como a gente consegue, de fato, fomentar a inovação no nosso setor, né, aplicando dinheiro, né? E é um momento também de grandes revelações, né, por assim dizer, né? Então, nesse último Inova Portos, por exemplo, a gente celebrou mais 3 parcerias, como eu comentei, e a gente publicou aí, divulgou, assinou a concessão de 70 bolsas que a Autoridade Portuária de Santos vai conceder para alunos de graduação, mestrado, doutorado, né, para pesquisa aplicada. Ou seja, né, quando a gente fala de pesquisa aplicada, a gente está falando de problemas reais do Porto de Santos que vão ter um tratamento acadêmico, né, para esse problema. E quando eu falo de pesquisa aplicada, eu estou falando de 70 oportunidades de negócio. Né? A ideia é que daqui para frente, né, a gente possa acompanhar esses alunos, esses bolsistas, para quem sabe virem 70 empreendedores, né, que é o que a gente mais quer. Legal. Roberto, qual é o papel de um gerente de planejamento logístico, que é o seu caso, né, em uma autoridade portuária? Pois é, né? Bom, é legal falar isso daí, né? Porque, basicamente, assim, se eu pudesse resumir o que eu faço, assim, como objetivo, né, da minha área, é melhorar a logística do Porto de Santos. Certo.
Só que existem muitas formas de fazer isso, né? Se a gente perguntar para um grupo de engenheiros como é que a gente melhora a logística no Porto Santos, em geral a resposta vai ser terceira via descida para o porto, sim, aumento das linhas férreas, ou seja, o túnel, né? E posso falar que todos estão certos, né? A minha pergunta, ela adiciona uma outra pergunta, né? Como eu posso melhorar a logística do Porto de Santos sem dinheiro? Aí é onde eu entro. Né? Então, é onde eu entro, entendeu? E aí onde que eu vou entrar? Justamente em desregulamentação, né? Fala desburocratização. Certo. A gente às vezes não tem ideia, mas um papel, ele atravanca o desenvolvimento muitas vezes, né? Uma norma atravanca inovações, né? Impede. Então, a gente atua nesse sentido, né? Então, meu setor, ele faz um mapeamento de processos, né? Entende como os processos que são feitos pela autoridade portuária podem ser melhorados, desburocratiza e avança na questão da inovação. Né? A inovação, como eu até falei, né, ela avança nesse processo de desenvolvimento, ela acelera esse processo de desenvolvimento. Né? Então, você pega uma ferramenta dessa, por exemplo, de previsão climática, poxa, quantos... tem um terminal aqui que ele conseguiu parar 50 navios a mais, né? Não vou citar o nome, mas conseguiu parar 50 navios a mais por conta de uma melhor predição climática. Então, não fiz nada no canal, né? A gente não fez nenhuma mudança de infraestrutura. Tanto se fala de dragagem de canal, não fez nada, né? Exato. E tudo isso é importante, né? Mas às vezes a tecnologia ela pode avançar em temas de uma forma muito mais rápida, né? E às vezes até mais simples, né? Você estava falando do frete de retorno, essa é uma das últimas questões, que o nosso tempo até passa rápido demais. Frete e retorno, mas alguns motoristas, a gente teve até com algum pessoal do sindicato dos transportadores de mercadorias aqui da Baixada, pessoal dos caminhoneiros, eles falam que sim, o frete e retorno é importante, mas eles não têm locais onde ficar para aguardar essa carga de retorno. Existe também essa possibilidade de estudo em relação a isso? O frete e retorno é um tema bem complexo, né? Se a gente buscar na literatura mundial, e aí é um tema do meu interesse, né? Minha dissertação de mestrado até, que eu fiz recentemente, foi sobre esse tema. Se a gente busca sobre artigos sobre frete e retorno portuário, não tem 20 no mundo. Né? Então, assim, é um tema que é um pouco estudado, assim, porque ele é complexo, né? Então, sim, a gente precisa de áreas, né? Os pactos reguladores poderiam ser utilizados como áreas para poder fazer essa troca, mas eu acho que o que a gente precisa mais é tecnologia. Né? Então, hoje, essa startup, por exemplo, ela conecta embarcadores. Né? Então, ela fala, por exemplo, com grandes grupos varejistas, com grandes indústrias, e colocam eles no mesmo sistema justamente para que eles possam se conversar e vender as ociosidades. Né? Então, você tem uma grande linha varejista que tem uma linha do ponto A para o ponto B e que volta vazio, né, para a fábrica. Né? Por que não conversa com a indústria que tem a mesma demanda para o outro lado? Então, acho que hoje a grande questão pode ter áreas, acho que áreas é realmente um fator importante, mas acho que a tecnologia, ela consegue acelerar esse processo. Com certeza. Roberto, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Obrigado. Muito obrigado, assunto bem interessante. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal.